Agora, ok, então vamos lá. Olá, muito boa tarde. Comemora-se amanhã, dia 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados. Um dia importante para celebrar as relações de amor e de afeto que são tão importantes para a nossa vida. Contudo, há um lado das relações amorosas que nós não podemos ignorar, pois não cumpre esta função de dar amor, de respeitar a pessoa que se ama. Falo da violência no namoro. Infelizmente, é um problema da nossa sociedade, muito presente entre jovens. Dados de 2020 mostram que 58% dos jovens que namoram, ou que já namoraram, reportaram ter sofrido pelo menos uma forma de violência por parte do atual, ou da atual, ou do ex ou da ex-companheira. E 67% dos jovens considera como natural algum dos comportamentos de violência. Os estudos apontam para uma elevada prevalência da legitimação de formas específicas de violência, como é o caso da violência psicológica, como é aquele tipo de violência que é exercido através das redes sociais, ou atitudes de controle. Focar que estes estudos têm sido realizados em amostras de jovens que frequentam desde o 7º ao 12º ano. É assim uma realidade muito presente no contexto educativo, que tem consequências para a vida social dos jovens e também para o seu percurso escolar de sucesso. Neste sentido, o PICE, LIJO Educa Mais resolveu realizar uma ação de sensibilização para alertar para este problema. Convidamos a doutora Sofia Jamal, psicóloga, que exerce a sua atividade na Associação Plano I, especificamente no UNIMAIS, o Programa de Prevenção de Violência no Namoro no Ensino Superior. Uma pessoa, portanto, que conhece bem esta problemática e que nos irá ajudar a compreender este fenómeno. Desde já, o nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e começaríamos então a nossa conversa por lhe perguntar o que é Unimais. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, em meu nome próprio e da Associação Plano I. Antes de mais, a Associação Plano I é uma associação não governamental, sediada no Porto, que desenvolve a sua atividade em várias temáticas dentro dos direitos humanos. No caso concreto do Unimais, o Programa de Prevenção e Combate à Violência no Namoro no Ensino Superior, é um programa que já vai na sua 3ª edição e tem aqui várias vertentes de intervenção. Uma primeira é um gabinete de apoio à vítima, que integra a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Portanto, este é um gabinete que está especificamente dirigido a vítimas de violência no namoro, onde nós disponibilizamos apoio psicológico, jurídico e social a todas as pessoas que são vítimas ou foram vítimas no passado. Este apoio é sempre confidencial, gratuito, está disponível presencialmente no nosso gabinete em Braga ou então à distância através de qualquer plataforma que as pessoas prefiram, seja telefone, WhatsApp, Zoom, enfim, articulamos sempre a melhor forma para a pessoa que está a ser acompanhada e fazemos-lo como cobertura nacional. Para além disso, como nós nos dirigimos também a estudantes de ensino superior, sobretudo, contemplamos aqui a possibilidade de estudantes internacionais ou de mobilidade e por isso o nosso apoio também está disponível em inglês e em espanhol. Uma segunda vertente de intervenção é a prevenção, e aí a esse nível nós desenvolvemos ações de sensibilização e formação certificada, dirigidas a vários públicos-alvo. Mais uma vez, os e as estudantes de ensino superior são aqui um alvo preferencial, mas outros agentes estratégicos, como dirigentes associativos, escolas, enfim, associações de estudantes, por aí fora, são também alvo destas formações. Uma terceira vertente é a vertente da investigação. A esse nível nós temos dois instrumentos. Um é o Observatório da Violência no Namoro, onde é possível denunciar informalmente situações de violência no namoro. Portanto, qualquer pessoa que esteja a viver, tenha vivido no passado ou conheça histórias de violência no namoro, pode e deve fazer a sua denúncia no Observatório, uma plataforma online. Esta denúncia pode ser informal, portanto não é necessário que as pessoas se identifiquem para registar as situações que conhecem ou que vivem nesta plataforma, e é muito importante que o façam não só para nós termos dados disponíveis sobre este fenómeno, porque sabemos que na maioria dos casos eles não são denunciados às autoridades e portanto não entram para as estatísticas oficiais, se não forem denunciados desta forma,
Por outro lado, não há aqui nenhuma a denúncia formal junto das autoridades, portanto as pessoas não precisam de prosseguir com um processo judicial para registarem a sua situação. E dessa forma estão a dar visibilidade ao tema, a permitir que o conhecimento seja aprofundado, permitir que se criem estatísticas sobre ele e, por outro lado, ainda é possível que a pessoa seja encaminhada, se ela se quiser identificar e se quiser ser contactada, existe essa possibilidade e a pessoa pode ser encaminhada para uma resposta que vá ao encontro das suas necessidades e dentro da sua área geográfica. Portanto, será sempre um ótimo apoio para orientar alguém que precise de ajuda. O outro instrumento de que vos falava era o Estudo Nacional da Violência no Namoro no Ensino Superior. Este dirige-se a qualquer pessoa que frequente o ensino superior em Portugal, é realizado também todos os anos, independentemente das pessoas terem ou não vivido situações de violência doméstica ou de violência no namoro, nós pretendemos avaliar as suas crenças e as suas práticas relativamente a estas temáticas e relativamente às crenças de género também. Portanto, todos os anos recolhemos respostas junto dos e das estudantes e compilamos esses resultados anuais por volta do Dia dos Namorados, precisamente. Portanto, este ano, por esta altura, já deverão ter acesso aos nossos resultados anuais de 2020, quer do Observatório da Violência no Namoro, quer do Estudo Nacional da Violência no Namoro no Ensino Superior. Agora, para fazermos um bocadinho o enquadramento desta temática, doutora, gostava de lhe perguntar, de acordo com os estudos científicos e com a sua experiência, com a sua prática, quais são as causas mais associadas ou atribuídas à violência nas relações de namoro? Uhum. Bom, nós não podemos identificar causas concretas, não há uma relação de causa e efeito com nenhum fator que nós possamos atribuir de facto uma causa à violência no namoro. Sabemos sim que há fatores de risco e eles são múltiplos para que situações de violência se possam desenrolar. Desde logo, as crenças conservadoras sobre os papéis sociais de género, isto é, quando rapazes e raparigas têm crenças muito tradicionais sobre o papel que devem assumir na relação e na sociedade, nós sabemos que esses são facilitadores de relações mais abusivas e mais violentas. Nós podemos caracterizar relações violentas como relações em que há um desequilíbrio de poder, em que uma das pessoas tem mais poder e tem controle sobre a outra. Portanto, há uma que será mais submissa. E nós sabemos que as crenças tradicionais de género têm aqui uma influência em facilitar que estes padrões de desequilibrados de poder se estabeleçam. Depois, claro que nós podemos identificar muitos outros fatores que podem também ser potenciadores de um aumento da violência ou da sua instalação. Se nós estivermos a falar de pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração, pessoas que têm poucas competências de resolução de problemas, sem ser com recurso à violência, à agressividade, se estivermos a falar de pessoas que têm eventualmente consumos de álcool ou de substâncias, por aí fora, claro que o risco aumenta quando estamos perante esses fatores, mas não podemos dizer que esses fatores sejam causas das relações de violência, é possível que eles estejam presentes e não haja ainda assim uma relação violenta. Sobretudo eu focaria aqui na questão mesmo do desequilíbrio de poder e portanto aqui também entram outros fatores como a autoestima das pessoas, a capacidade de comunicarem de uma forma saudável, assertiva, de se respeitarem a si próprias e saberem os limites entre aquilo que é a sua própria identidade e aquilo que é estar numa relação sem se excluir a si próprio, sem eliminar a sua, ou eliminando a sua individualidade, não é? Não é isso que nós queremos. Aqui a doutora Sofia já foi um bocadinho ao encontro daquilo que lhe queríamos questionar na questão seguinte, que é se pode traçar, para todos podermos estar um bocadinho mais atentos e sermos mais interventivos, se pode traçar um perfil de uma vítima ou de um potencial agressor. E a doutora já enunciou aí algumas características que podem denunciar a predisposição para uma destas características. Então, agora para complementar, pergunto-lhe quais as características da vitimização, os tipos de violência que lhe são mais relatados e em que contextos ocorrem com mais frequência.
Certo. Eu gostaria só de ainda complementar a resposta anterior, agora tendo em conta a nova formulação que colocou, porque os fatores que eu mencionei, como disse, são fatores de risco, que não significa que se possam constituir como perfis de vitimação ou de agressores e agressoras. Não é possível, na verdade, para o crime de violência doméstica, e é disso que estamos a falar quando falamos de violência no namoro, é o crime de violência doméstica, nós não conseguimos traçar um perfil nem para vítimas nem para agressores, porque de facto é um crime muito transversal. Ele acontece em todas as classes sociais, acontece em todos os níveis educacionais, enfim, em todas as idades, em todos os tipos de background que nós pudermos pensar. É de facto um crime muito transversal e, portanto, não é possível encontrar características comuns a todas as vítimas ou a todos os agressores. Nós não podemos determinar, como estava a dizer, uma predisposição para se ser vítima ou para se ser agressor. Mesmo quando falamos de fatores de risco, como, por exemplo, o facto de já ter sido exposto à violência no passado, ou o consumo de álcool e drogas, por exemplo, não podemos estabelecer essa ligação. É possível que nós tenhamos sido vítimas no passado e depois não nos tornemos vítimas ao longo do resto da nossa vida, nem nos tornemos agressores ou agressoras. E o mesmo também é verdade, é possível que nós nunca tenhamos sido expostos à violência e nos tornemos vítimas ou agressores, o mesmo com o álcool, o mesmo com qualquer outra característica que se possa pensar. Aqui o facto de nós acharmos que uma relação implica o tal poder, alguém ter poder sobre outra pessoa, é que será mais característico de todas essas relações. Há sempre alguém que acha que pode impor a sua vontade sobre o outro e controlar o outro ou a outra. No que me pergunta a seguir sobre tipos de violência, de facto, aí sim nós podemos encontrar alguns padrões em comum entre todas as situações de violência. E o controlo é talvez a mais comum, porque depois é exercido sobre diferentes formas, seja ela a forma física, a forma psicológica, a forma social, económica e por aí fora. Quando falamos de violência física, estamos a falar daquela que mais tradicionalmente associamos às relações violentas, não é? E, portanto, os estalos, os murros, os pontapés, tudo o que magoa fisicamente a outra pessoa, o corpo da outra pessoa. Quando falamos de violência psicológica, e esta será a mais prevalente, até porque sempre que falamos de outros tipos de violência, esta está sempre subjacente a ela também, não é? E aí estamos a falar da minimização da outra pessoa, do chantagear, o ameaçar, coagir, pronto, este tipo de comportamentos que fazem com que a outra pessoa se fragilize do ponto de vista psicológico. A violência sexual inclui muitos tipos de comportamentos também muito legitimados, infelizmente, hoje em dia ainda sobretudo entre jovens, nomeadamente o tocar sem autorização na outra pessoa, beijar sem autorização, expor a outra pessoa a conteúdos sexuais ou pornográficos sem a vontade dessa pessoa, e uma forma que se tem tornado também cada vez mais recorrente, sobretudo com a utilização das novas tecnologias, é a partilha de imagens íntimas ou de imagens de conteúdo sexual da outra pessoa sem o consentimento da mesma. Muitas vezes até filmadas ou fotografadas sem o consentimento da pessoa e depois ainda divulgadas sem o consentimento dela também. E aí estamos a falar da violência sexual. Ao nível da violência social, podemos observar muitos comportamentos também entre jovens, como o facto de se afastarem do grupo de amigos, de se impedir o contacto com familiares, com vizinhos ou vizinhas, controlar a forma como a pessoa se veste, os penteados que utiliza, com quem fala, que tipo de redes sociais pode utilizar e ter acesso às passwords das redes sociais do parceiro ou da parceira, ter uma palavra a dizer sobre o que é que a pessoa pode ou não pode postar, pode ou não pode falar, com quem pode sair, etc. Aí estamos a falar da violência social. E depois temos também a violência económica, que apesar de ser menos frequente entre pessoas mais jovens, porque muitas delas ainda não têm rendimentos, ainda assim é uma realidade que cada vez temos verificado mais também, portanto, pessoas que, mesmo não tendo rendimentos, acabam por ter acesso a bens e a algum dinheiro, seja uma mesada, seja o dinheiro para o almoço, seja os bens que têm, os seus próprios pertences,
e por aí fora, roupas, enfim, tudo que nós possamos pensar que a pessoa tem, não é? Sapatilhas, cadernos, canetas, por aí fora, e portanto, na violência económica, sobretudo numa faixa etária mais jovem, nós vemos muitas vezes a coação para que a outra pessoa compre coisas para essa pessoa, retirar-lhe objetos, retirar-lhe bens sem autorização dessa pessoa, coagi-la a gastar o seu dinheiro em determinadas atividades que não são o seu desejo e por aí fora. De uma forma geral, são estas as formas de violência que nós observamos. Muito bem, doutora Sofia. E já agora, neste contexto pandémico, em que a maior parte dos jovens estão a interagir através das novas tecnologias, através da internet e dos meios tecnológicos, na sua opinião, esta maior utilização das novas tecnologias nas interações sociais poderão contribuir para agravar situações de violência no namoro? Eu não diria que contribuem para agravar, mas é mais um meio através do qual a violência se exerce. Portanto, nós quando estamos a falar de relações abusivas, o abuso ocorre em todos os meios em que é possível ocorrer. Portanto, a partir do momento em que existe uma existência virtual, em que existem comunicações digitais, existem redes sociais, etc., elas não são por si só um instrumento de violência, mas podem tornar-se, e a violência acaba por atingir todos os meios por onde nós passamos e todos os contextos onde nós nos inserimos. Portanto, sobretudo em contexto pandémico, em que as pessoas estão obrigadas a estar fisicamente um bocadinho mais distanciadas umas das outras, é natural que toda a violência que fosse praticada noutros meios passe a ser intensificada ao nível digital e ao nível tecnológico. Portanto, é mais uma ferramenta através da qual a violência se exerce e todas as outras formas de violência de que falei anteriormente podem ser exercidas online. Desde a coação, a monitorização da pessoa, o controle sobre o que é que ela pode fazer ou não, com quem fala, o que mostra, o que posta, não é? A localização, até a monitorização contínua da localização da pessoa, enfim, tudo isso pode ser realizado à distância. Portanto, são novas armas para agredir outra pessoa. Sim. E para darmos aqui uma visão mais concreta àqueles que nos seguem, pela sua experiência, ou quais os impactos de uma situação de violência de namoro na vida das vítimas? Uhum. Os impactos são muito nefastos, na verdade. E mesmo quando nós não estamos a falar de situações de violência que à partida possam parecer não muito violentas, isto é, que não haja violência física, por exemplo, ainda assim nós podemos observar consequências físicas, muitas vezes psicossomáticas, vemos alterações do apetite, alterações do sono, alterações do rendimento académico e escolar, dificuldade de concentração, temos muitos impactos ao nível psicológico, como a baixa da autoestima, ansiedade, depressão, eventualmente o aparecimento de ideação suicida, e às vezes a concretização destas ideias. Ao nível social, também vemos muitas vezes que estas pessoas ficam isoladas da sua rede de apoio, dos seus amigos e amigas, da sua família, das pessoas, da comunidade, deixam de realizar atividades de que gostam, mudam a sua forma de vestir, passam a falar de uma outra maneira. Todas estas alterações são sintomas de que algo não está bem na vida daquela pessoa e, portanto, são sinais a que devemos estar atentos e atentas. Mesmo que a situação que esteja por trás não seja uma violência no namoro, ainda assim são sinais de que a pessoa não está a passar uma situação normal, não está a passar uma fase boa, portanto, devemos sempre estar atentos e atentas. De facto, são sinais evidentes a que todos devemos estar atentos e tentar procurar as razões, não é? Tentar ajudar sempre. Certo. Deixe-me só acrescentar Uma que última.
Desculpe, só acrescentar que nós sabemos que a violência no namoro é um preditor da violência depois continuada nas relações de intimidade mais sérias, mais prolongadas e na conjugalidade. Portanto, todos estes indícios podem começar a aparecer e normalmente são desvalorizados, quer pela própria pessoa que está a viver a situação de violência no namoro, quer por quem está à volta e sobretudo porque há muitas crenças legitimadoras da violência, não é? Acha-se que é normal. É tão banal que se acha normal que a outra pessoa nos controle, que a outra pessoa decida por nós o que é que nós vamos comprar, o que é que nós vamos vestir, com quem podemos falar e por aí fora. Isso é de tal maneira naturalizado que depois, então, como eu estava a dizer, mesmo que numa fase inicial não haja um padrão de violência física exacerbado, por exemplo, a tendência é que a violência vá sempre agravando e vá sempre tendo consequências cada vez mais nefastas para a vítima, o que também dificulta que ela saia da relação, à medida que vai estando cada vez mais dentro dela e de uma forma mais prolongada, porque a pessoa também se vai fragilizando, não é? Impõe-se assim a necessidade de atuarmos sempre o mais cedo possível, não é? Exatamente. Para finalizar, perguntava só a sua opinião se, com a aplicação, ainda no contexto pandémico, com a aplicação das medidas de distanciamento social, como é que isso poderá aumentar ou diminuir situações de violência no namoro? Porque pode criar situações de ciúmes ou não, a não possibilidade de controle físico e presencial. Como é que isso pode criar aqui uma variação dos casos de violência no namoro? Uhum. Em termos da violência doméstica em geral, nós sabemos que ela agravou-se durante o período de confinamento, sobretudo o primeiro confinamento, mas estamos a falar de situações em que as pessoas coabitavam e, portanto, ficaram presas com o seu agressor ou agressora, o que piorou muito mais as situações de violência que foram vivendo. Depois, o stress adicional de termos este contexto que nos limita a todos e todas é também uma variável que faz com que a violência vá tomando outras proporções muitas vezes, não é? Estamos todos mais reativos e reativas. No caso da violência no namoro, ainda é cedo para nós conseguirmos tirar conclusões definitivas, mas o afastamento físico pode tanto ser um fator protetor, no sentido em que muitas situações de violência cessaram porque as pessoas se afastaram, foram obrigadas a isso, ou diminuíram pelo menos. Por outro lado, é possível também que as situações tenham agravado no sentido em que a violência passou a ser exercida de outras formas, a coação, a desconfiança, as ameaças, tudo isso pode ter aumentado perante estas dificuldades que temos e as próprias medidas restritivas podem ser usadas como coercivas ou como forma de chantagear a outra pessoa, obrigando a pessoa a incumprir regras que nos estão impostas neste momento, por exemplo, de distanciamento, de circulação, de higiene e por aí fora. Portanto, a pandemia em geral vem ser aqui um fator que pode potenciar riscos mais elevados. Ao nível do pedido de ajuda e da prevenção, e sabendo nós que o fenómeno da vitimação tem elevadas cifras negras, a Sofia pode dizer-nos, com base na sua experiência, o que é que dificulta o pedido de ajuda por parte das vítimas de violência no namoro? Uhum. Muitos fatores. Desde logo, não reconhecer o que se está a passar como uma situação de violência no namoro. Muitas vezes nós temos, como estávamos há pouco a falar, aliás, a presença de muitos comportamentos abusivos, violentos, que são percepcionados pelas pessoas que estão a viver a situação e pelas pessoas que estão à sua volta como normais. E isso é um grande problema ainda, porque temos ainda uma cultura muito disseminada de uma legitimação muito grande de atos violentos, não é? Sobretudo os mais psicológicos ou de controlo, como estávamos a falar há pouco, são muito naturalizados e vistos como parte de estar numa relação, de estar num namoro, não é? Nós vemos, aliás, muito a ideia de que devemos fundir-nos com a pessoa com quem estamos, a nossa individualidade desaparece, passamos a ser um só, e todas estas ideias romantizadas sobre o que é estar numa relação, romantizam muitas vezes também a violência e romantizam aquilo que às vezes acaba por ter consequências fatais. Portanto, o reconhecer será um primeiro passo para se pedir ajuda.
Por outro lado, nós continuamos ainda a assistir a uma grande estigmatização das vítimas e, portanto, quando uma pessoa está a passar por uma situação de violência, na maioria dos casos ela é vista como eventualmente tendo provocado essa situação, como ela própria é que sendo fraca e não conseguindo sair da situação. Outras vezes vemos crianças como o facto de ela ter que aguentar aquilo que está a passar, porque faz parte, e a par do amor há uma certa dose de sofrimento que tem que ser vivida. E por aí fora. E, portanto, há muitas vítimas que têm muito receio de contar a sua situação por serem julgadas pelas pessoas que estão à sua volta. Por outro lado ainda, temos também ainda esta crença de que a violência no namoro não é algo grave, não é algo que vá determinar o futuro da relação. É muito comum as pessoas que estão a viver uma relação violenta, acharem que vai mudar, acharem que é possível que o agressor ou a agressora mudem os seus comportamentos. E isso é algo que prende muito as vítimas às relações abusivas, esta crença de que elas vão conseguir ajudar a pessoa a mudar, que as coisas vão tornar-se melhores. E o desconhecimento dos recursos de apoio também é aqui uma grande dificuldade. Muitas vezes as pessoas, para além de não saberem que a sua situação constitui um crime, e há ainda este mito de que a violência no namoro não está integrada no crime de violência doméstica, e está. Para além disso, depois também não sabem a quem se podem dirigir ou a quem podem recorrer para pedir ajuda especializada. Pois há um conjunto também de outras crenças erradas que podem dificultar o acesso aos recursos de apoio, como por exemplo o facto de acharem que se pedirem ajuda a uma estrutura de atendimento à vítima vão ter que apresentar queixa, por exemplo, o que é falso. Podem ter acesso a essa ajuda de forma gratuita, sem obrigatoriedade de tomarem nenhuma decisão em relação à sua relação ou de seguirem com um processo judicial, por aí fora. Portanto, a informação é realmente fundamental, informação a todos os níveis sobre os recursos de apoio, mas também sobre o que é violência, o que é uma relação abusiva e sobre quem podem contactar numa situação até de dúvida para se esclarecerem. Uhum. Já elencou aí até uma estratégia da questão seguinte, que é a questão da informação. Poderia então elencar mais algumas estratégias que podem ser utilizadas na prevenção da violência no namoro? Sim, a disseminação da informação é sem dúvida muito importante, mas depois é preciso também combater toda esta cultura, se estamos a falar até aqui de coisas que estão muito enraizadas no nosso pensamento, na nossa sociedade, é preciso então combater tudo isso e, portanto, desmistificar estas crenças e estes mitos sobre o papel de homens e mulheres nas relações, as crenças de género muito conservadoras que determinam que o homem deve ser dominante e que a mulher deve ser submissa, por exemplo. Tudo isso deve ser desconstruído, trabalhar competências de resolução de problemas ou resolução de conflitos de uma forma positiva, não só nas relações íntimas, mas em geral nas relações interpessoais, trabalhar a empatia, trabalhar o reconhecimento emocional também, saber reconhecer o que se está a sentir e saber expressar isso é muito importante para que se consiga ter uma boa autoestima, ter boas relações interpessoais, comunicar de uma forma saudável e resolver os problemas sem usar violência. Muito bem. Agora, mais ao nível macrosocial e também na prevenção, considera que as políticas e programas de intervenção que já existem em Portugal são eficazes e ou suficientes? Hum, Seria bom que fossem mais replicados, não é? E tivessem mais meios, todas as pessoas pudessem ter acesso. Nós sabemos que ao nível escolar, por exemplo, há escolas que recebem projetos de organizações não governamentais, por exemplo, e em que estas questões são trabalhadas durante todo o ano letivo. Estas são questões muito estruturantes da nossa identidade e da nossa forma de pensar, estão na nossa cultura, portanto, nós crescemos e estamos a toda a hora a ser expostos e expostas a estímulos que reforçam esta cultura
legitimadora da violência e machista. Portanto, desconstruir isso não é algo que se possa fazer com uma ação de sensibilização, não é algo que se possa fazer com ações esporádicas. É preciso, de facto, que estas temáticas sejam trabalhadas de uma forma continuada e, infelizmente, ainda nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de programas, ou nem todas as escolas, por exemplo, também têm acesso a esse tipo de programas. Sabemos também que há a disciplina de cidadania, não é? E tem dado polémica até recentemente, mas o que só prova que, de facto, contrariar estas crenças muito socialmente enraizadas é algo polémico, é algo que encontra resistências. E por isso eu diria que o que está a ser feito ainda é insuficiente, porque ainda continuamos a ter estas estatísticas, referiram-nas no início, e eu confirmo que de facto mais de metade dos nossos inquiridos e inquiridas também reportam já ter passado por situações de violência no namoro, e estamos a falar de pessoas muito jovens, não é? Estamos a falar de adolescentes ou de jovens adultos e adultas, e portanto isso não é um bom indicador para as nossas estatísticas futuras de violência doméstica, para as estatísticas de femicídios, que infelizmente todos os anos têm vindo a aumentar, contrariamente ao que se desejava, e portanto tudo o que está a ser feito não é suficiente ainda, porque ainda temos estes números e porque ainda temos esta realidade. Mas é um caminho que está a ser traçado. Estas temáticas não eram sequer faladas aqui há uns anos atrás, não é? Portanto, a sensibilização hoje em dia é muito maior do que era há uns anos ou há umas décadas atrás. Não é suficiente ainda, é uma luta que está longe de estar ganha. Sim, já foi referindo também algumas questões, e concretamente em relação às escolas, por projetos externos, digamos assim, que podem ser implementados nas escolas. E ao nível interno, sei lá, por exemplo, os agentes escolares, incluímos aí professores, assistentes operacionais, outro tipo de técnicos, os encarregados de educação, que estratégias poderão eles utilizar para prevenir a violência no namoro? Todos os agentes educativos são fundamentais nesta temática e, portanto, ela é uma temática que não deve estar circunscrita a uma única disciplina, por exemplo, não é? A tal cidadania. A cidadania faz parte de todas as nossas disciplinas, faz parte da nossa vida diária e, portanto, seja em matemática, seja em português, seja em geografia, há sempre oportunidades para nós falarmos sobre temas da atualidade e há sempre oportunidades para irmos desconstruindo os tais mitos e as tais crenças sobre o género, sobre a violência e por aí fora. É muito importante que todos e todas as pessoas que fazem parte deste sistema educativo estejam conscientes de que a violência no namoro é frequente e, portanto, não se lhe deve fechar os olhos. Devemos estar atentos e atentas. Devemos estar conscientes de que ela é um preditor da violência mais grave no futuro e, portanto, nunca ignorar, nunca achar que é algo entre miúdos que vai passar, não vai passar, vai piorar, vai se estabelecer como um padrão de relacionamento daquelas pessoas e, portanto, o agressor ou a agressora vão treinar essas competências e vão ao longo da sua vida aplicá-las nas diversas relações que vão tendo. As vítimas a mesma coisa, vão aprender que esse é um modelo normal de uma relação e, portanto, vão aceitar no futuro mais comportamentos abusivos. É preciso desconstruir tudo isso, é preciso identificar desde muito cedo os sinais de uma relação abusiva e intervir. Não deixar que as pessoas passem por isso achando que é normal, achando que estão desprotegidas, e, sobretudo, achando que estão ou vão ser julgadas. Portanto, este seria um ponto crucial também, criar a confiança nas pessoas de que podem ter pontos de contacto, de referência, que não as vão julgar, independentemente daquilo que elas estiverem a passar ou da ajuda que elas precisarem, vão sim ouvi-las, perceber quais são as suas necessidades e encaminhá-las para as respostas especializadas. Para isso é importante que todos estes agentes também estejam informados sobre estas estruturas, também estejam informados sobre que recursos de apoio existam e saibam, sobretudo, encaminhar, porque é fundamental um apoio especializado nestes casos, não só para prestar todas as informações sobre o fenómeno e sobre o que é que pode ser feito de um ponto de vista atualizado e completo ao nível da resposta psicológica, jurídica, social, etc., mas também porque dá mais credibilidade perante os jovens e as jovens saberem que há alguém que está disponível para elas e para as esclarecer,
e para as ajudar naquilo que elas precisarem. Portanto, muito sucintamente, eu diria que é isto: é as pessoas não ignorarem o fenómeno, estarem informadas, saberem que recursos existem para poderem encaminhar e estar atento e estar alerta para o que se passa à frente dos nossos olhos diariamente. Infelizmente, é isso que acontece. Portanto, só o ter uma voz ativa quando estamos perante uma situação dessas já pode fazer toda a diferença na trajetória de vida daquela pessoa. Muito bem, obrigado. Nada, obrigada eu. Da minha parte, acho que o PISE, a nossa equipa com esta atividade ajuda e contribui para que, de facto, informamos mais as pessoas, porque, de facto, esta é uma problemática que acho que ainda é muito desvalorizada pela população em geral. Mesmo nós, quando estávamos a preparar esta atividade e estivemos a procurar as estatísticas mais recentes, de facto, ficamos muito admirados com os dados, né? 50 e tal por cento, já não me recordo, mas mais de metade dos jovens que já tiveram uma relação de namoro ou que estão numa relação de namoro, de facto tiveram um ato de violência entre eles. E acho que mais preocupante do que esse, e esse é muito preocupante, é a percepção que os jovens têm sobre isto, que de facto não, é normal haver atos de violência no contexto de namoro. É normal haver-se os ciúmes, aqueles ciúmes possessivos numa relação de namoro. É normal o namorado ou a namorada ir ver as redes sociais do namorado ou da namorada. E acho que estes mitos e estas crenças que têm que desconstruir, e acho que com esta atividade e com a ajuda da doutora Sofia foi um passo que nós podemos dar ao agrupamento de escolas do Sancho II, da Lijó, e esperamos ter contribuído para que possamos ter uma comunidade educativa onde estes problemas tendem a diminuir ou não existam mesmo. Da nossa parte, o nosso muito obrigado pelo seu contributo, pela sua colaboração nesta atividade. Acho que vai ser mesmo muito enriquecedora para todos que assistirem, para toda a comunidade escolar. E muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu pelo convite e o Unimais fica à vossa disposição para tudo o que precisarem. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Sofia, pela empatia e pela clareza do discurso. Obrigada. Muito obrigado.